Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Bora para mais uma provinha comentada, tá? Separei agora uma prova da FCC, do MPPI, que foi para técnico ministerial, tá? E dessa prova eu vou resolver 10 questões. Então, vamos clarear de uma forma tranquila, né? Esse nosso português, beleza? Essa prova ela exigiu mais do candidato uma boa porcentagem mais de gramática do que de interpretação, como é do perfil da FCC também, tá? Então, para a gente conseguir uma aprovação em qualquer concurso que tiver português, é importante que a nossa base da gramática esteja boa, tá? Não é só interpretar, ler, né? É sempre um conjunto. Então, como de costume, sempre falo, primeiro, nós vamos interpretar a nossa necessidade, aquilo que o examinador está pedindo, para depois ir ler o texto, tá? Então, da 1 a 5, eu sei que é baseado nesse pequeno texto, tá? Então, eu vou ler só aqui a primeira questão, tá? A voz do personagem mescla-se intimamente à voz do narrador, configurando o chamado discurso indireto livre no seguinte trecho. Então, antes de eu ir lá no texto e entender aquilo que está me pedindo, eu preciso saber o que é um discurso direto e indireto, né? A FCC ela trouxe para a gente já uma necessidade de entender essa parte aqui. Então, primeira observação, quando é o direto, né? Quando é um discurso direto, eu tenho o sujeito mais o verbo, tá? Então, é o protagonista da frase, né? Vai ser o verbo, né? O sujeito, ele estará se aplicando ao verbo. E no indireto, tá, gente? No indireto, vai ser ao contrário, tá? Vai ter uma inversão. Por exemplo, como que eu posso dizer aqui? Eu irei à praia. Ó, eu irei à praia. Isso, né, é um discurso direto. O indireto vai ser ao contrário. Vai ser assim, por exemplo, João disse que fora à praia, tá? Então, houve uma inversão, tá? Da ordem direta da nossa frase. Então, eu preciso encontrar nesse rol de alternativas aqui, onde teve essa inversão, tá? E olha que legal, perfeito, né? Até aqui tudo bem. Gente, eu nem precisava ler o texto, tá? Eu, como de costume, sempre dou a dica aos alunos para dar uma olhadinha nessa partinha aqui pra gente entender o que é. Aqui eu tô entendendo que é uma poesia do Luiz Fernando Veríssimo, e aí eu só preciso encontrar o discurso indireto, onde houve essa inversão, tá? Então, 20 anos de casados e de repente começam a andar de mãos dadas, né? Aqui quem é o sujeito? O que aconteceu? Essa daqui já não é, né? Então, sempre vamos por eliminação, porque fica uma prova mais fácil, tá, gente? Bem, mas eles parecem cada vez mais apaixonados. Eles parecem cada vez mais apaixonados. Aqui eu tenho a ordem direta, então também não é. Na festa dos 34 anos da Clarinha, o seu marido Amaro fez um discurso muito aplaudido. Também tá na ordem direta, meus amores, tá? Então, esse também não é. Alternativa D. Nair deixou no ar todas as implicações da duplicidade masculina. Aqui quem é o sujeito e quem é o verbo? Sujeito aqui, verbo aqui, ordem direta, então também não é. Aí, só sobrou aí. Declarou que não trocava a sua Clarinha por 2 de 17. Sabiam por quê? Quem declarou o quê? Então, aqui houve uma inversão, né?
houve uma inversão. Então, eu preciso entender quem que é o personagem, quem que é o narrador. E para me localizar, então aqui a alternativa certa é aí, tá? Declarou que não trocava a sua Clarinha, né, por 2 de 17. Só para ficar mais claro, tá, pessoal? Vamos para 2. Está empregado em sentido figurado a expressão sublinhada em. Aqui, gente, sentido figurado é aquilo que é uma coisa duvidosa, é uma mentira, né? É uma coisa alienada. Vamos lá. Então, bora lá. Está empregado em sentido figurado. Então, eu preciso descobrir qual que é o sentido figurado, tá, pessoal? Nair deixou no ar todas as implicações da duplicidade masculina, né? Deixou no ar. Olha que legal, né? O ar agora tem uma propriedade. Mas vamos lá. B, 20 anos de casados e de repente começam a andar de mãos dadas. Aqui, né? Pegou duas mãos, uma com outra e saíram juntos. Então não tem nada de disfuncional, uma alienação, uma coisa mentirosa, não é? Seu marido, vírgula, Amaro, vírgula, fez um discurso muito aplaudido, né? Então, uma pessoa fez um discurso, uma pessoa falou, também não é uma mentira. Marido, quando começa a elogiar muito a mulher, meu Deus, FCC, não me coloque em maus bocados. Então, aqui também não é uma mentira, não é uma alusão, não é uma coisa alienígena, né? Então, essa também está no sentido literal do significado da palavra, tá? Letra E. Quando a Janice e o Pedrão começaram a andar de mãos dadas, então também não tá. Então, o único que tá uma coisa assim alienada é a letra A, tá? E esse é o nosso gabarito, tá, pessoal? Tá difícil de compreender, tá com dificuldade, deixem uma mensagem, se vocês puderem curtir, compartilhar, se inscrever no canal, vai me ajudar muito, tá, pessoal? Estamos no início aí, mas com muita fé em Deus a gente vai expandir esse conhecimento para todas as pessoas que precisam, tá? Bora para 3, né? No contexto em que se insere a oração sublinhada, expressa a ideia de... Olha que legal, gente, eu nem li o texto. Eu só estou indo pela parte gramatical. Não sei se vocês observaram. Aqui, eu preciso descobrir qual Satanás, qual diabo, qual cacete que é da conjunção, tá? Ai, Lucy do céu, não aguento mais esse negócio de conjunção. Gente, se vocês querem um cargo público, se vocês querem passar numa prova, vocês vão ter que decorar e entender as conjunções, tá? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando elas de uma forma mais tranquila, tá? Mas essas daqui é razoavelmente tranquila, tá? Vamos aqui, ó. Lembra o que eu disse quando a Janice e o Pedrão começaram a andar de mãos dadas? No contexto em que se insere a oração sublinhada, expressa ideia do quê, né? Aqui eu preciso entender qual que é o entendimento da oração. Quem começa aqui é quando. Quando é o quê? Não é uma variável de tempo? Se é uma variável de tempo, eu preciso saber que a resposta está aqui, tá? Quando é um fragmento que indica tempo. Então, essa daqui é sobre tempo, tá? Conclusão sempre vai concluir algo. Consequência vai ter um bendito de um que lá. Que é o fato de faz com que. Fato de faz com que, né? Concessão, eu vou ter uma permissão, tá? Então, sempre uma concessão eu vou ter uma disponibilidade de algo, uma permissão de algo. E uma causa é uma verdade absoluta. Só um resumão para vocês terem isso de fácil compreensão, tá? Bora para 4.
é invariável quanto ao gênero e ao número a palavra sublinhada no seguinte trecho. Pessoal, aqui eu preciso entender uma regrinha, né? O que é uma palavra invariável, tá? Invariável é aquilo que não varia, é que não muda. Tem um macete muito legal, que é o SIPA, tá? Então, dentro de todas essas classes gramaticais aqui, do SIPA, tá? Que é justamente as conjunções, as interjeições, tá? Junto com as preposições e junto com os advérbios, advérbios, não varia, tá? Então, eles não dobram, eles são imaleáveis, eles não aceitam nada. Então, lembra disso, SIPA não varia. SIPA não varia. SIPA não varia. Tá? Então, dentro desse rolzinho aqui de perguntinhas, né? Eu preciso descobrir aquele que não dobra, aquele que não varia, tá? Então, mas eles parecem... Vamos só analisar as palavras aqui. Apaixonados, eu posso colocar apaixonadas também, então não é esse. Todas ou todos, também não é esse, né? Bonito, bonita, também não é esse. Não dou 2, então pode ser 3, pode ser 4, então também não é. No carro, depois da festa, olha que legal, depois não muda. Então, a nossa resposta é a letra E. Olha que fácil, quando eu entendo rapidinho esse negócio de varia e não varia, né? Uma questão que vai te permitir a entrada para o Ministério Público, gente. Bora lá. Questão 5. O verbo em negrito deve sua flexão ao termo sublinhado em. Então, pera, né? Essa questão aqui é de verbo, tá? Então, para eu entender, é aquele jogo de combinação, tá? Lúcia, o que é esse jogo de combinação? O sujeito precisa combinar com o verbo. Não tem como eu falar assim, ó. Ai, meu Deus. Não tem como eu falar assim, ó. Vanusa odiávamos. Júlio. Tem como isso ornar? Não tem como ornar, gente. Vanusa odiávamos Júlio. Então, eu sempre brinco com os alunos que Vanusa precisa andar de mãos dadas com o verbo, né? Vanusa é dependente de um verbo. Então, eu preciso fazer com que eles se combinem, com que eles fiquem amarradinhos lá, andando juntos, tá? Aqui, nessa pergunta, qual dessas alternativas que combina, né, pessoal? Bora! 20 anos de casado e, de repente, começam, né? De repente... Ornou com começam? Não ficou legal. Não ficou. Então, eu já elimino aqui, tá? Mas eles parecem cada vez mais apaixonados. Protestou Marinho. Marinho protestou. Protestou o Marinho. Essa até aqui tudo bem, né? Vamos ver as outras alternativas, tá? Na festa dos 34 anos da Clarinha, o seu marido Amaro fez um discurso muito aplaudido. Quem fez? Fez o quê? Foi o Amaro. Nossa, essa frase ficou muito confusa, né? Então, aqui não é essa frase porque eu preciso saber quem é o verbo dessa frase. Aqui é fez. Fez o quê? Um discurso. Só que um discurso foi atribuído ao seu marido, ao Amaro. Então, tá muito confuso. Então, não houve uma flexão correta, né? Então, também não é essa. Letra D, ó. Declarou que não trocava a sua Clarinha, né? Essa frase aqui tá na forma errada dela, tá? Então, também não é essa. Letra E, desculpa, gente. Marido, quando começa a elogiar, quando é o que mesmo que a gente acabou de descobrir?
é uma conjunção de tempo. Quando começa, não é uma coisa que está ornando, não é uma coisa que está combinando. Então, também não é essa. E o gabarito dessa questão é a letra B, tá bom? Protestou o marinho, orna certinho, tá? Dentro dessas questões da FCC, tentem sempre analisar aquilo que combina, aquilo que preenche. Ah, Luzi, mas eu preciso saber a regra. Sim, a regra também vai acompanhar esse joguinho de cintura que eu estou explicando para vocês, tá bom? É só mais um macetinho, tá, pessoal? Muito obrigada por ficarem até aqui e bora para o próximo vídeo, para esse daqui não ficar tão longo, tá?